Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Ao longo dos anos eu tenho trazido para vocês aqui uma série de situações que, caso aconteçam, elas vão representar um ponto de virada e de um abandono, de um esquecimento daquilo que nós já vivemos como algo que pode retornar. Ou seja, caso determinados fatores aconteçam, aquilo que nós conhecíamos como a velha ordem, que é a ordem que nós estamos vivendo agora, ficaria para trás. Parcialmente, nós já vivemos um pouco disso desde o flagelo de 2020, porque várias situações que eram normais antigamente já não são mais. O mundo mudou e algumas situações que nós estamos vivenciando hoje são consequências daquilo, né? Nós vivemos uma aceleração da tecnocracia, como eu venho dizendo frequentemente para vocês, e aquilo lá é algo que realmente não tem mais retorno, é o que trouxe algo que não tem mais retorno. Só que aquilo é apenas um dos acontecimentos que podem representar uma virada completa. E eu sempre disse para vocês que aquilo lá foi apenas um ensaio de algo muito maior que está por vir. Entretanto, mais uma vez, repito, não é a única coisa que pode representar um ponto de virada. Há várias situações acontecendo e todas elas convergindo para criar uma hecatombe perfeita que nos vai levar a uma mudança completa da vida que nós conhecemos. Esse artigo aqui traz alguns desses pontos e ele me facilita muito a vida, porque aí eu posso citá-los sem ser de memória. Todos eles nós já mencionamos para vocês, alguns inclusive estão faltantes aqui, mas eu quero trazer eles novamente à tona, porque realmente eu penso que as coisas estão para se precipitar a qualquer momento. Não foi por acaso que eu abandonei o canal Revelar por um período, talvez futuramente eu volte, talvez a situação não seja exatamente aquela que eu estou imaginando. Mas eu quero trazer algumas situações aqui que eles citam como pontos de viragem na guerra, nos assuntos internacionais, nas tendências culturais e nas economias internas, que estão acontecendo normalmente, elas acontecem a nível local, mas agora elas estão convergindo todas globalmente e de uma só vez. A maioria das pessoas age como se nada estivesse acontecendo, continuam levando sua vida normalmente, e a maioria, inclusive, ignorando, né, a maioria desses fatos que eu vou comentar aqui com vocês. Mas quando elas parecem convergir, todas essas situações, nós vemos que, geralmente, isso é seguido por transformações e mudanças de nível mundial. Então ele cita aqui, por exemplo, a questão de que na Ucrânia há um impasse. Eu já falei para vocês várias vezes que eu acredito que aquilo que está acontecendo na Ucrânia pode dar um passo atrás com a eleição de Trump, mas que lá adiante ela vai retomar, vai retornar, e essa guerra que hoje está localizada na Ucrânia, na minha opinião, vai avançar Europa Ocidental adentro. Eles citam aqui que os membros da OTAN têm tentado ajudar a Ucrânia, que a China e o Irã teriam ajudado a Rússia, e ambos os lados estão enfrentando escassez de mão de obra, ou seja, de botas no campo, né? A Rússia tem feito frequentemente ameaças de utilização de armamentos nucleares e os aliados da OTAN na Ucrânia temem a expansão russa da guerra na Europa, algo que eu já digo há mais de 10 anos, agora eles estão percebendo que pode ocorrer. Então esse ponto é um ponto que vai eclodir quando outros fatores eclodirem juntos, como por exemplo, no Médio Oriente, Oriente Médio, Israel respondeu a um ataque que recebeu em seu país, e que vitimou várias pessoas que estavam nas suas casas, em um show, etc. Esse ataque perpetrado pelo Hamas. E agora, então, Israel está respondendo a esse ataque e restando apenas como último refúgio do Hamas a região de Rafah. A cobertura midiática das vítimas civis, cujo número foi aparentemente exagerado pelo Hamas, dizem eles aqui para fins de propaganda, não sei se isso aqui faz sentido, mas é o que eles dizem aqui, conseguiu criar pressão internacional por parte dos aliados de Israel, sobretudo dos Estados Unidos, para um cessar-fogo. Ninguém sabe exatamente. Eu até achei que eles estavam falando das vítimas do
do 7 de outubro, né? Mas estão falando das vítimas da própria Gaza, né? Entretanto, após o ataque de 7 de outubro, o Irã, através de seus representantes no Líbano, Hezbollah, no Iêmen, Houthis, na Síria e no Iraque, tem enviado ataques contra Israel de todas as direções e fez da fronteira norte de Israel com o Líbano uma segunda frente de batalhas. Então a situação no Oriente Médio também está tensa. Nós vemos que todos os pontos aí têm os mesmos atores por trás, que é o pessoal que está querendo derrubar a atual ordem vigente e implantar uma nova ordem, que não seria a nova ordem planejada pelos globalistas ocidentais, mas uma nova ordem multipolar. Então, ambos esses grupos querem derrubar a ordem atual, mas cada um tem uma nova ordem própria para instalar no local. Então, o Biden está tentando pressionar as forças de Israel e essa pressão aí não está funcionando como nós estamos vendo, né? E alguns acham que Biden é aliado de Israel ainda, né? Tal como ao longo da história existem várias outras disputas violentas de menor dimensão e locais, algumas das quais poderão atrair forças maiores e maior sofrimento humano. Eles estão falando aqui da Terceira Guerra Mundial. Um desenvolvimento político interessante também está acontecendo na Argentina, onde o novo e visionário presidente do país, Javier Milei, está tentando acabar com a inflação e as dificuldades econômicas que duram há um século naquele país. E por incrível que pareça, já estão colocando nas costas de Milei a culpa pela inflação que ele está controlando, mas eles estão dizendo que ele tem culpa pela inflação, pelo desemprego, pela quebra da economia argentina, pela quebra das indústrias. Quer dizer, o cidadão não está nem há um ano no poder, mas a metralhadora midiática, né, dessa outra versão de uma nova ordem já virou contra ele, né, e está tentando já derrubar ele do poder, exatamente assim como fizeram no Brasil. Com a história de violência e instabilidade da nação e do continente, ainda não está claro se Milei terá tempo para completar o seu programa econômico. Ou seja, será que eles vão deixar ele fazer? Será que ele terá tempo ou derrubarão ele antes? Aí basta saber se o povo terá paciência de esperar. Ao mesmo tempo, eles dizem, o crescente militarismo econômico da China poderá ter criado uma crise crônica na Ásia. Além da perseguição de Pequim aos uigures, que a China nega, a China também conquistou o Tibete e intensificou as suas reivindicações na ilha de Taiwan, que é agora uma democracia funcionalmente autônoma. Outros problemas vêm da Coreia do Norte, vizinha e aliada da China, que ameaçou a Coreia do Sul e ajudou a aumentar as tensões no Japão, nas Filipinas, em outras nações do Sudeste Asiático e na Austrália. Então essa guerra econômica que nós estamos vendo no mundo parte dos Estados Unidos e da China, e nós vemos aí que há claramente uma definição de que todos esses problemas estão partindo dos mesmos atores, né? O Ocidente, que são Europa, basicamente ocidental, e os países no entorno dos Estados Unidos, e China, Rússia e Irã. Então esses dois grupos aí que estão causando tudo isso que nós estamos vendo. Inclusive o flagelo que nós vivemos lá de 2020 em diante teria saído de um desses países aí, né? Então, alguns dizem que foi por querer, outros dizem que não. Isso aí nunca nós vamos saber, eu penso, né? Até porque cada um vai dizer uma coisa. Mas, afinal de contas, foi responsável por uma grande mudança no mundo e, inclusive, muitos países hoje estão sendo instados pela ONU a entregar a sua soberania em um momento de um flagelo de nível mundial novamente. Então podem esperar que isso trará também uma mudança, na minha opinião, irreversível quando for desencadeado, né? A partir do momento em que o país entrega a sua soberania, é quase como que um checkmate para ele, né? Aí ele cita uma outra potência econômica mundial, a Índia, que tem agora a maior população de qualquer país do mundo, que continua em conflito com seu vizinho Paquistão. Isso aí a gente fala muito pouco, embora cite vez ou outra. E só agora ela está emergindo do isolamento e da instabilidade do passado para ser um rival econômico e político de países vizinhos como a China. Este é também o momento em que muitas democracias ocidentais realizarão as suas eleições nacionais.
Então eles citam a América do Norte, o Canadá, México, França, Grã-Bretanha, Alemanha, entre outros, né? Tem muitos países importantíssimos que terão eleição esse ano. E eu digo para vocês, principalmente aquilo que vier das urnas norte-americanas vai definir os rumos do mundo. Conforme o que vier de lá, vocês podem ter certeza que, pelo menos segundo a minha opinião, nós teremos a chave do início ou da postergação da Terceira Guerra Mundial. Então, a Terceira Guerra Mundial acontecer agora ou mais adiante está nas mãos dos norte-americanos. Embora todas essas crises militares, econômicas e demográficas continuem por se resolver, a tecnologia também levou a humanidade a uma série de momentos decisivos. E eles estão falando da questão da inteligência artificial que veio após a revolução dos computadores da internet. Então, nós não temos ainda na prática a dimensão daquilo que a inteligência artificial fará. Nós vimos aí um exemplo aqui, outro ali, da inteligência artificial aplicada na quarta revolução industrial. Penso que tudo aquilo que essa inteligência pode fazer ainda não nos foi revelado, não porque a tecnologia não esteja já desenvolvida, eu penso que ela está praticamente plenamente pronta, mas penso que a própria classe dominante mundial, de qualquer dos lados que seja dessa disputa, não quer ter problemas ainda com seu povo, porque a partir do momento que eles instalarem isso, muitas pessoas perderão suas funções, seus trabalhos, suas economias. O mundo vai virar de cabeça para baixo. Então, talvez eles apenas estejam segurando a quarta revolução industrial e a soltura definitiva da inteligência artificial a público, porque eles sabem que o ideal seria que isso fosse feito após uma terceira guerra mundial, quando as pessoas já não teriam forças para protestar contra qualquer coisa que fosse. Hoje nós temos uma grande capacidade de protesto nas nossas mãos por conta do celular, os celulares, inclusive com aplicativos aí de tradução automática, reunificaram o mundo numa nova Babel, como nunca antes nós tínhamos visto. E com isso também vieram muitas mudanças políticas, muita pressão em cima da classe dominante, pressão essa inclusive que eles querem aplacar de todas as maneiras, através da censura e de discursos aí falsos, dizendo que na verdade eles querem preservar aquilo que nós tínhamos, quando na verdade o que eles querem é preservar o status quo, ou seja, o poder, o prestígio e os recursos que eles angariaram, como vencedores do sistema anterior. Mas, como o tabuleiro de xadrez está para ser chacoalhado, todo mundo pode ser removido, todas as peças podem ser removidas dos seus lugares. Tanto os peões estão à beira de perder o que têm, quanto reis, bispos, torres e cavalos. Quer dizer, todas as peças. E claro que quem está no topo tem mais a perder. Então, por isso, eles se agarram com mais força aonde estão e por isso também querem calar os peões, para que pelo menos haja uma calmaria, para que eles tentem confrontar-se entre si e não tenham que se preocupar ainda com a base onde eles estão assentados. Aí eles falam das questões dos flagelos, que eu já falei para vocês, do problema de que o planeta está em pontos de ruptura geofísica, com sismos, inundações, vulcões, furacões, tornados, ciclones e outros eventos naturais perturbadores e periódicos. Nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente vem avisando há um bom tempo que toda essa questão da inversão magnética iria começar a causar esse tipo de situações e vai continuar causando com intensidade cada vez maior. E, como o próprio artigo diz, mais ou menos como eu comecei o artigo, é surpreendente que, para a maioria das pessoas, a vida cotidiana continue como se nada estivesse acontecendo. Apesar de todas as ameaças, desafios e perturbações acima, as pessoas continuam vivendo as suas vidas de forma metódica, como se nada estivesse ocorrendo. A gente tem avisado, eu realmente admito que eu tenho estado um pouco cansado de falar e repetir, como se eu fosse alguém no deserto, falando para o deserto. Eu sei que muitos estão aqui para ouvir, mas eu fico realmente pensativo quando eu vejo
milhões de pessoas assistindo aquele bizarro show de horrores da Madonna, enquanto as pessoas não se preocupam com a própria vida e com o próprio futuro, né? E não se preocupam em entender de fato o que está por vir. Mas cada um opta pelo que bem entender, né? Enfim, nós vamos continuar por aqui enquanto for possível. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.